vamos lá, gente. A gente parou no capítulo 3 e a gente fez até o versículo 25. Aí hoje a gente vai dar continuidade no versículo do 26 até o 29, aí termina o capítulo 3 e a gente dá início ao capítulo 4 até o versículo 6. E depois o restante a gente vai continuar na próxima, tá? Então, primeiro vamos fazer a leitura desses versículos que eu falei. Então, vamos então ler do 26 do capítulo 3 até o 6 do 4. Porque todos sois filhos de Deus, puderem me acompanhem, tá? A minha versão é a Almeida Corrigida. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, e herdeiros conforme a promessa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vinda a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E é porque sois filhos de Deus, enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho que chama e clama, Abba Pai. Então, vamos começar, então, eu olho para baixo, eu olho para o lado, porque eu estou colando, tá, nas minhas anotações. E uma coisa para deixar clara também, todo esse estudo, eu não pensei sozinha, tá? Esse estudo é baseado nos estudos da plataforma da onde eu estudo, que chama Frutíferas, e a professora é Isabela Oliveira, tá? Então, vamos lá. Então, primeiro a gente vai começar, então, no capítulo 3. A primeira parte, Paulo, ele vem falar um pouquinho sobre a lei e a promessa. Então, primeiro, nós somos filhos de Deus, revestidos de Cristo, um de Cristo e herdeiro pela segunda parte. Aí, na segunda parte, nós compreendemos as implicações de ser filho de Deus e ter isso em nossa vida, tá? Então, essa é a maneira como Paulo divide aqui esses tópicos, tá? Então, versículo 26. Porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Então, o versículo 26 é uma parte que nós chegamos ao clímax, né? Então, quer dizer que nós somos filhos de Deus. E nós precisamos valorizar essa questão de sermos filhos e principalmente a adoção, né? Nós temos que valorizar a adoção e do porquê é tão importante e é um privilégio nós sermos filhos e nós temos essa condição de filhos adotivos. Jesus na condição de... Então, para a gente entender um pouquinho, na verdade, desse privilégio que nós temos esses filhos adotados, nós entenderemos pela condição da descendência de Jesus, né? Então, pela condição de descendente de Abraão, Jesus ele tem todos os privilégios das bênçãos de Abraão por ser descendente dele, por ser povo, por ser judeu. Jesus foi um homem judeu do primeiro século. Nessa parte humana, que a gente já chega lá. E quem crê em Jesus Cristo também faz parte dessa promessa. Nós conquistamos isso através de Cristo, e por meio dele somos herdeiros, juntamente com ele. Isso de uma forma legal, como se fosse um documento legal. Então, nós já somos filhos de Deus. Não é algo futuro, é agora, no presente. E Jesus nos conferiu isso.
E isso não é uma ideia genérica, né? É uma ideia genérica no sentido de todos foram criados e por isso todos são filhos de Deus. Não, não é assim, tá? Há uma diferença entre criar e gerar. Então, nós temos a imago Dei, né? Nós temos a imagem de Deus. O que Paulo quer dizer aqui é que somos filhos pela fé. E pela fé no Filho de Deus, Jesus o Cristo, e crendo principalmente na obra dele. Então, nós somos herdeiros dessa promessa de Abraão, porque Jesus, ele é descendente de Abraão, e por nós cremos em Jesus, juntamente com ele, nós também nos tornamos merecedores por causa de Jesus, através dessas bênçãos, tá? Qualquer dúvida, questionamento, quer acrescentar, é só levantar a mãozinha que tem aí, e aí a gente vai conversando sobre, tá? Não precisa ser só eu falando. Então vamos, claro, você pode, para ficar mais fácil, você faz assim, ó, tem uma mãozinha aqui, ó. Isso, pode falar, pode, só que aí você vai ter que ligar seu microfone. Olá, olá. Teste, som, ei, som, teste, tá pegando. Então, eu tava com medo de um botão e ter alguma coisa de errado. Tá, Enfim, tá falhando só um pouquinho. Você tá com fone? eu tô sem o fone de ouvido. Seria Ah, melhor com ele? não, agora dá pra ouvir. Agora dá pra ouvir. Então, eu fiquei meio confuso na. Espera um pouquinho. Hum, Espera um pouquinho. tá bom. Eu lembro que quando eu. Eu lembro que quando eu tava lendo em Gênesis, né, que eu tô bem no começo ainda, Hum, que Deus fez um acordo, acho que era o nome era acordo, com Abraão, falando que dele ia nascer uma nação e que ele ia ser próspero. Essa é a promessa que tinha vindo junto com ele, né? sim. Então, pelo fato da gente estar com Deus também, estar crendo, a gente ia ter um benefício parecido. Ou eu entendi errado? A questão maior ali é que eu acho que é uma promessa também no sentido mais espiritual. Porque desde o Éden, então, se você tá lendo Gênesis, então você já passou pela aquela parte da queda, né? Do fruto, que a serpente veio, enganou a mulher, deu fruto, e a mulher deu fruto para Adão, e assim eles comeram, perceberam que estavam nus, e assim aconteceu toda aquela questão da queda da humanidade, e por causa desse problema, o pecado entrou no mundo, então todos nós somos descendentes desse pecado. Desde o Éden, Deus, mesmo dando os devidos castigos para cada um, que a gente vê lá, então que Adão ele ia trabalhar, o homem ia trabalhar, o trabalho ia ser muito cansativo, e através do suor do rosto dele que ele ia conseguir comer, a mulher teria dores de parto, e ela e a serpente seriam inimigas, mas mesmo assim a gente observa a misericórdia do Senhor ali, porque ali no Éden, Deus já se mostrou, Deus já começou a promessa de que viria da semente da mulher aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali houve a queda, né? O homem, ele comeu do fruto e, infelizmente, o pecado entrou. O que não era para acontecer, aconteceu. Mas Deus, misericordioso como ele é, ele fez a promessa de que alguém ia vir para nos salvar dessa condição de pecado. Então, desde o Éden há a promessa desse herdeiro, desse Salvador, que da semente da mulher iria vir e que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, desde do Éden, desde Eva, ela tinha a esperança de que essa semente iria vir dela. Então, todo filho que ela tinha
ela pensava, será esse o Salvador? Será esse o resgatador? Só que não ia ser não foi tão rápido assim como eles pensaram. Eles tiveram que ter muita paciência para esperar que a promessa de Deus iria se cumprir. Então, quando Deus chamou Abraão para que ele possa sair da sua terra, da sua parentela, e ir para um lugar onde Deus iria mostrar, ele estava mostrando para ele que ele ia ter uma descendência que iria ser muita, né? Tanto que ele deu o exemplo ali dos grãos de areia na praia, das estrelas do céu. Ele deu essa descendência física, mas, além de tudo isso, uma promessa espiritual, que um dia iria vir alguém dessa linhagem, dentro desse povo, e que iria redimir os pecados. Então, por isso que nós somos, juntos com Cristo, herdeiros dessa promessa. Ficou claro? Não sei se você entendeu. É mais ou menos isso. Se eu estiver errada e o Rafa quiser acrescentar o Mel, que entrou agora também, tá bom, gente? Ficou claro? Tá bom. Bom, que bom. Pai, Senhor. Então, tá bom. Então, vamos dar continuidade. Então, agora no versículo 27, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, pela fé, né, em Cristo Jesus, nós somos dignos e justos por meio de Cristo, por mérito de Cristo, dessas bênçãos, tá? Então, como essa fé em Cristo Jesus nos faz filhos de Deus. Então, nós somos revestidos dele. Ou seja, nós somos também batizados em Cristo. Então, nós veremos 4 verdades agora dos que estão em Cristo. Então, primeiro, a nossa identidade está em Cristo. Quando a gente fala aqui, no texto ele fala sobre batizados e revestidos. Então, aqui ele está usando como exemplo vestes, se vestir, uma roupa. Quando se trata não do batismo mesmo, batismo com água e tal, ele está colocando no termo de roupa, de se vestir, de revestir, de cobrir aquilo que está descoberto. Então, a nossa identidade, ela precisa estar em Cristo. Então, as nossas roupas revelam a nossa identidade. Então, dependendo do nosso estilo, a gente revela mais ou menos ali. Então, dá para a gente tirar algumas conclusões de primeira impressão sobre o que a identidade daquela pessoa. Se ela gosta de uma roupa, se ela é mais delicada, se ela gosta de determinado estilo e tal. Então, isso revela a nossa identidade. E o que nós também queremos comunicar através das nossas roupas, das nossas vestimentas. Então, por isso que nós precisamos nos vestir de Cristo, tá? Então, a nossa identidade está atrelado a isso também. Também revela a nossa proximidade. Então, a nossa roupa é a coisa mais íntima que nós temos, porque ela está muito próxima da gente, está ali pertinho da nossa pele. Então, ela vai aonde nós estamos. Se eu vou para a igreja, eu estou vestida, minha roupa vai junto. Se eu estou na escola, eu estou vestida com a minha roupa. Então, a minha roupa, ela mostra o que eu quero comunicar, ela é muito íntima de mim, e aonde eu estou, aquela roupa está ali, junto. Então, é mais ou menos isso, 4 verdades na questão de você ser revestido de Cristo. Nós somos chamados à imitação. Então, praticar a presença de Jesus, ou seja, pensar, agir como se estivéssemos na face de Jesus o tempo todo. E, de fato, nós estamos na face de Jesus o tempo todo. Então, andar na sua presença transforma todas as áreas da nossa vida, de acordo com a sua vontade. Então, mais uma verdade que é de você se revestir de Cristo. Outra coisa, a outra verdade é que Deus nos aceita. As nossas roupas são os nossos ardomos. Estou falando a palavra errada.
Isso. E elas nos cobrem da nossa nudez. Então, desde o Éden, né, Deus tem provido roupas. Então, como né, foi até bom o Luciano falar sobre isso, porque no Éden a gente pode chamar de proto-evangelho. Obrigada. Proto-evangelho, que é o primeiro evangelho lá. Então, repetindo, né? Houve a queda, Deus castigou cada um, mas também houve misericórdia porque houve uma promessa ali. E a gente sabe que lá em Hebreus fala que sem sangue não há remissão. Então sempre precisa do derramamento de sangue para que haja remissão para as pessoas. Então ali no Éden, depois de tudo que aconteceu, depois de tudo que Deus falou, ele deu roupas, peles de animais, para que Adão e Eva pudessem se vestir e cobrir sua nudez. Para que eles se vestissem daquelas peles de animais, os animais precisavam morrer. Então ali já teve uma remissão para poder cobrir o pecado, cobrir a nudez da pessoa, porque agora a pessoa despida já se olha com um olhar de malícia, né? O olhar já não é aquele olhar de ingênuo. Então ali já houve os animais precisaram morrer para que eles fossem se vestir. Então, desde o Éden, Deus provém roupas para os seus filhos. E Cristo é a nossa roupa, né? E isso mesmo, sacrifícios. E isso afirma aos olhos de Deus que somos aceitos, tá? Por causa destes sacrifícios, nós somos aceitos. E por causa do sacrifício de Jesus, nós somos aceitos, por causa desse sacrifício. E por isso que nós precisamos nos revestir de Cristo, tá? Isso vai muito além de cumprimento de regras, apenas de uma listinha de certo e errado. É amar verdadeiramente o Senhor. Então, vai muito além de pode ou não pode fazer, porque lista de pode ou não pode fazer é fácil de cumprir, né? O que é difícil é amar a Deus sobre todas as coisas. A gente já tinha até conversado sobre isso. Por isso que o Senhor, o Jesus Cristo, precisa ser a nossa roupa. É isso que Paulo está falando aos Gálatas no versículo 27. Agora no versículo 28. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então a gente já falamos do primeiro, nós somos filhos, segundo, nós somos revestidos, e em terceiro, agora, nós somos um em Cristo. Agora nós vamos falar um pouquinho, né, desse um em Cristo, da proximidade dos irmãos. Então, Paulo escreveu para os gregos, tá? Para cristãos que eram gregos. E os gregos não são iguais aos judeus, que também ali tinham cristãos saídos do judaísmo. E quando falamos aqui sobre barreiras que são ultrapassadas, não estamos falando aqui que todos são iguais. Ou seja, que mesmo estando em Cristo, mesmo tendo essa proximidade, e que nós devemos ser um em Cristo, cada um tem a sua identidade, cada um tem a sua personalidade, tá? Então, o homem é diferente da mulher e tem funções diferentes no serviço em Cristo. E buscamos união dentro dessas distinções, tá? Então, assim, não há homogeneidade, assim, quando a gente faz aquela misturinha, quando a gente vai fazer um bolo, coloca farinha, ovo, leite, açúcar, fermento, e você tem que deixar ele homogêneo, que tudo fique juntinho, igualzinho, e para aquela mistura ser perfeita e bonita. Não existe essa homogeneidade entre nós, né? Então, o homem é homem, a mulher é mulher,
e assim por diante. Isso quer dizer que Deus, ele vai quebrar algumas barreiras, tá? E quais são essas barreiras que vamos quebrar ali e que Paulo está conversando nessa carta com os Gálatas? Primeiro, a barreira cultural. A barreira cultural, ele diz que, nesse sentido de não há judeu nem grego. Então, todos somos aceitos pelo sangue de Cristo. A adoção abrange a todos os povos. Então, assim, os judeus foi o povo escolhido de Deus, mas agora o sangue de Jesus, ele também qual a palavra? Ele também alcança os que não são judeus, né? E essas pessoas que não são judeus, que nós também vamos enquadrar, nós somos os filhos adotivos. Nós somos enxertados, os ramos enxertados na videira verdadeira. Então, essa é a parte de adoção de filhos, essa parte de adoção de filhos e abrange a todos os povos. Então, essa barreira cultural ali é quebrada. Não é judeu, não é grego, tá? É claro que cada um com a sua personalidade, com a sua identidade. Mas, o judeu é salvo e o gentil não. Não, não é assim. Agora, o sangue de Cristo abrange todos os povos. Tá? Então, essa barreira cultural, ela é quebrada, para que todos possam se tornar um em Cristo. A segunda barreira é a social. Então, ele fala o quê? Que não há escravo nem livre. O pobre não pode ser tratado diferente do reino, ou vice-versa também. Então, a barreira social também é quebrada, tá? Então, não é porque ainda mais naquele contexto, no contexto dos Gálatas que estavam vivendo ali, do primeiro século, não poderiam ser destratados, né? Porque uns eram pobres, ou tratar os ricos de uma maneira diferente. Não, ali era um em Cristo. Uma referência cruzada para a gente se lembrar, quem esteve no estudo do livro de Tiago, fala muito sobre essa questão. Que antigamente, nas partes de julgamento, os ricos eles eram tratados melhores que os pobres, arrumavam cadeiras melhores para eles sentarem, e os pobres eram tratados como ralé. Então, Tiago, ele dá uma bronca, aquelas igrejas também que ele direcionou as cartas, ou seja, para corroborar ainda mais com Paulo, aqui aos Gálatas, falando que não tem que ter tratamento diferente, só porque um tem mais condição ou outro tem menos condição. Não, aqui essa barreira também é quebrada, somos um em Cristo. A terceira barreira é a de gênero, tá? Então não há homem nem mulher. Essa barreira era a barreira mais forte que tinha nos tempos de Paulo. Acredito que hoje, de certa forma, também é. Porque as mulheres, elas eram tratadas como seres inferiores, né? Então, aqui, nesse momento, também há uma ação contracultural de Paulo. Paulo quer dizer que não existe barreira, porque as mulheres não são inferiores nos homens em valor, tá? Fala, Rafa. Pode falar sim, não tem problema não.
Hum, pode falar, Luciano. O Rafa Luan queria entrar, não sei se ele tá pedindo aí. Tá bom, pode falar. É, não, foi sem querer, desculpa. Ah, tá. Então, e uma coisa também que a gente pode ver que Cristo sempre valorizou as mulheres, né? Tanto que sempre tinham mulheres no seu ministério, e as mulheres, na verdade, que bancavam o ministério de Jesus. Porque uma delas, que era Joana, deixa eu só ver um negócio aqui. Ah, tá. É, uma delas, que era Joana, ela era esposa de um dos principais de Herodes, se não me engano, que era Herodes. E, não, Luan, pode ser Luan, graça e paz, Pai do Senhor, boa noite. Boa noite. Então, Joana, ela era esposa de um desses homens, e ela era uma das patrocinadoras do evangelho, do ministério de Jesus. Então, na verdade, praticamente Roma que patrocinava o ministério de Jesus. Então, as mulheres sempre foram muito valorizadas por Jesus. Elas sempre estavam participando. Pode falar, Luciano. Então, sobre o que o Rafael disse antes sobre as mulheres na igreja, é que eu percebi também que antigamente era costume os homens irem trabalhar, né, e caçar, fazer todo o esforço, trabalhar pelo alimento, como a senhora disse, e as mulheres elas ficavam em casa, cuidando da casa, cuidando dos filhos, e a maior parte do tempo que elas estavam livres, elas podiam ir na igreja, podiam orar, ter uma mensagem de esperança, tudo isso. E o que eu percebi hoje em dia é que funciona até hoje, que a maioria das vezes que o homem está trabalhando ou as pessoas ficam em casa, geralmente a igreja não, mas a fé ajuda muitas pessoas a seguirem a linha, né? Uhum. Até hoje, tá na roda em muita gente. É só isso que eu queria falar. Bacana. É só para o Luan ficar por dentro, a gente está estudando Gálatas, o finalzinho do 3, do 26 ao 29, a gente já está no 28, e depois do 4 até o 6, do 4 do 1 até o 6, tá?
Então, assim, você vê como que é contracultural aqui a advertência de Paulo também. E se você for dar uma procurada também em outras cartas dele, há muitas menções sobre o trabalho de mulheres. Priscila era uma delas. Paulo sempre saudava Priscila como uma das cooperadoras. Lídia também foi uma das que ouviram a pregação de Paulo e ela abriu as portas da casa dela para que os cristãos pudessem se reunir. Então, assim, muitas mulheres acrescentaram muito no ministério de Cristo e também isso, Dorcas, Eunice, Evódia, acho que é assim que se fala o nome dela, Febe, muitas mulheres que Paulo cita como cooperadoras da pregação das boas novas. Então você vê como que elas são valorizadas. E também até as viúvas também que não tinham amparo naquela época, elas eram as mais vulneráveis da época e a igreja primitiva, elas cuidavam dessas viúvas, né? Então elas sempre foram bem amparadas. Quando Cristo estava na terra e depois pelos seus discípulos, seus apóstolos. Então, aqui, mais uma vez, Paulo está quebrando essa barreira de gênero em relação ao tratamento das mulheres, dizendo que elas não eram inferiores aos homens em valor, nem superiores, tá? Elas não eram inferiores e nem superiores. Então, todos estamos no mesmo nível quando falamos de necessidade de um Salvador, tá? Em relação ao gênero, homem e mulher. Todos somos pecadores, todos temos essa necessidade. Mas aí, uma coisinha que eu também queria acrescentar. Então, assim, quando ele diz que não há macho nem fêmea, não há homem nem mulher, ele não quer dizer aquilo que a gente falou. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Então, cada um continua com as suas funções. Eles são iguais no sentido de pecadores e no sentido de necessidade de um salvador, mas eles não são iguais em outras coisas, porque até mesmo quando ele fala aqui dessa parte de quando ele está falando nessa parte de Gálatas, ele usa o eis do grego, que faz noção de unidade, tá? E não isos. Isos no grego seria para igual. E ele não faz o uso dessa palavra no grego. Então, sendo assim, o contexto de Gálatas não fala de. Eu estou só colando aqui, tá no meu caderno, tá, gente? Que eu não consegui decorar tudo, mas eu escrevi. No sentido de iguais, assim, em tudo, né? Mas cada um tem a sua função dentro do reino de Deus e as funções são diferentes, mas todos são iguais de necessidade de Salvador. Não vou entrar muito nesse mérito, né, de qual a função do homem, qual a função da mulher, que eu acho que não cabe agora, né? E poderia ter mais mulheres aqui também, né? Mas justo hoje tem menos mulheres. E a referência também para. Pode falar, Rafa. Não tem problema. Não tem problema, pode. Não, pode falar. Coloca a palavra até onde não tem, né? Porque não tá falando nada.
esse texto também é muito usado, né? Porque quando se trata de feminilidade, todos são iguais perante a Deus, todos serão julgados igualmente, isso que o texto fala, ele quer dizer que, assim, porque as mulheres nessa época, elas eram tratadas como a escória da sociedade, entendeu? Elas eram tratadas dessa forma, principalmente em questão, assim, dentro da comunidade judaica mesmo, porque tinha um homem que ele era muito respeitado pela comunidade judaica, e ele veio com alguns ensinamentos em que acabava rebaixando as mulheres. Isso foi depois de muito tempo, depois lá dos profetas e tal, e acabaram que esses ensinamentos ficaram enraizados dentro, então as mulheres, elas foram muito maltratadas nesse sentido, porque se a gente for olhar também no Antigo Testamento, a gente sabe que a gente vê ali na lei mosaica, mas muitas das vezes Deus foi muito misericordioso com as mulheres também, lá no Antigo Testamento. A gente vê em Levítico, quando tinha duas irmãs que recorreram a Moisés pedindo para que a herança do pai que morreu e não teve filho homem fosse dada a elas, e Deus concede essa herança para as filhas, porque ele prometeu, ele cumpriu. Ver Rabi, como ela foi tratada, depois de ter ajudado os espias a olharem a terra, como ela foi acolhida pelo povo. Existem muitos exemplos no Antigo Testamento da maneira como Deus sempre tratou também as mulheres assim. A questão depois que acabou, que teve algumas deturpações que acontecem muito, porque o ser humano tem essa questão do pecado. Então, as mulheres, elas eram tratadas como a escória da sociedade por causa de alguns ensinamentos que acabaram se enraizando ali na comunidade judaica. Elas eram tratadas como um nada, sabe? Não tinham direito a nada e não eram nada. Então, Cristo, ele veio, ele trouxe isso, valorizando as mulheres dentro do seu ministério o tempo todo, e depois os seus apóstolos, seus seguidores, também foram levando esse ensinamento de valor entre as mulheres. Então, assim, o que Paulo quer dizer aqui nesse versículo? Que dentro da necessidade de um Salvador, homem e mulher são todos iguais. Ali não tem um superior, não tem um inferior dentro desse contexto. Todos somos iguais, precisamos de um Salvador, somos pecadores e temos um Salvador. E salvou tanto homem como mulher. Mas aí qual que é... Só que o que não muda é de homogeneidade, né? Então, assim, o homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Iguais em valor, todos são imagodei, todos são filhos de Deus, mas existem funções diferentes. Existem funções diferentes, só que aí é um assunto muito complexo. Eu acho que não cabe muito nesse texto. O que eu ia comentar também é que esse texto é muito usado pelos igualitaristas, eu acho que é isso, que falam sobre a questão do pastorado feminino, tá? Que o homem e a mulher, eles não há barreiras, que eles são iguais, e por isso que elas podem exercer função de liderança, mesmo em questão de liderança, liderar homens e tal. Só que aí a gente já viu a questão do ex e do isos, né? Que é na questão de todinhos iguais ali, juntinhos de unidade, de juntos, um em Cristo e não de igual. Agora, a mulher pode fazer a mesma função que o homem faz, mas isso são detalhes. Então, somos iguais no sentido de necessidade de Salvador. Acho que ficou claro, né? Eu espero. Se não ficou claro, você fala que eu falo de novo. A referência dessa parte, além do estudo que a gente está usando, é também do livro Ela, a Imagem dele, tá? Quem tiver interesse de ler sobre essa parte de feminilidade, até homens, se quiserem, a autora é a Francine Veríssimo Walsh, e o capítulo é Deus de Ordem e o Ministério Feminino, e também o capítulo Deus de Redenção e a Verdadeira Identidade da Mulher, tá? Então, a feminilidade é um assunto muito complexo. E assim, então,
todo orgulho deve ser deixado de lado, pois éramos igualmente pecadores e agora somos igualmente filhos de Deus. Então, essas barreiras foram quebradas, a cultural, a social e a de gênero. Agora nós vamos então para o versículo 29. E o 29, né, do capítulo 3. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então agora nós somos herdeiros pela fé da descendência de Abraão por causa de Cristo, tá? Somos filhos adotivos, somos enxertados, né, na videira verdadeira que é Cristo e tudo por causa dele. Então, aproveitando o ensejo, eu acho que a gente tinha que dar muita importância a essa questão de adoção. É muito importante, até mesmo se um dia quem quiser formar família e tiver, eu sei que ter filhos nossos, né, gerados, nós são é muito bom e é um grande privilégio, mas eu acho que todos os cristãos também deveriam colocar em questão a adoção, porque nós somos filhos adotivos também, nós fomos adotados. E nós somos adotados legalmente, somos herdeiros juntamente com Cristo, então eu acho que a adoção ela deveria ser uma pauta muito mais comentada e mais falada e com muito mais ação dentro da Igreja de Cristo. E assim a gente terminou esse capítulo 3 e já vou para o capítulo 4. Pode falar, Rafa. Do diabo e do pecado. Mas é verdade, sim. É aquilo que eu falei. Tá, se eu vou responder. Se eu responder errado, você responde certo pra mim, tá? Mas é por causa do começo lá que a gente estava comentando de Gênesis e sobre a queda. Então, ali, naquele momento, é o momento em que nós pecamos, né? Então, quando a gente lê Romanos, no capítulo 3, que falam que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, é por conta da descendência que a gente herdou do pecado, ali do primeiro homem e da primeira mulher. Então, a partir dali, nós somos escravos do pecado do diabo, nós recebemos essa herança, né? Então, nós nascemos, Davi fala também, né, no Salmo, né, em pecado me imitei, em pecado me gerou. E então, quando eu falei também no comecinho sobre a questão de que nós somos filhos de Deus, lá aquelas coisinhas que a gente falou, nós somos filhos de Deus, revestidos um em Cristo. E não somos filhos de Deus de uma maneira genérica. Só porque Deus me criou, eu sou filho de Deus. Não, não é dessa forma. Não é assim. Eu sou filho de Deus porque Ele decidiu me salvar. Então, no momento em que eu recebi essa herança do pecado e eu nasci com esse pecado, eu vou querer apenas o pecado. Eu tenho a imagem de Deus ainda, eu fui criada a imagem de Deus, eu tenho a imagem de Deus, mas essa imagem de Deus, essa imago Dei está distorcida. Então, eu quero apenas o pecado. E eu sou só feita filha de Deus por Jesus Cristo e pelo o seu sacrifício vicário e salvífico. Por causa desse sacrifício, por causa de Cristo, por causa do mérito dele, eu sou feita, nós somos feitos filhos de Deus. Então, antes eu era escravo do pecado e do diabo, e a minha intenção, as minhas intenções, os meus desejos eram o pecado, eram apenas fazer as coisas erradas e desagradar a Deus. Mas agora que Cristo me salvou e que eu fui transformada, regenerada, recebi um novo coração, agora eu desejo as coisas de Cristo, eu desejo agradá-lo. Então, é mais ou menos isso.
Bem relevante. Uhum. Uhum. Obrigada. Pode falar, Lu. Desculpa chegar atrasado e querer falar, mas Tudo bem? é só para complementar mesmo. O texto em Romanos 8, ele fala um pouco a respeito disso, né? De ser filhos. Tem alguns trechos que falam assim, ó. No início ele fala, né? Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus e tal. E aí, uns versículos, ele vai dizer assim, ó, portanto, o que fora impossível à lei, no que está enfermo pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aí ele fala, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Então ele faz essa diferenciação entre a pessoa que vive na carne, né, que vive no pecado, e nos versículos até depois, ele vai deixar muito mais claro a respeito dessa questão mesmo, ser filho de Deus. Versículo 14 de Romanos 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ou seja, ele vai fazer essa diferenciação muito grande de justamente aquelas pessoas que não são guiadas pelo Espírito dele, não são filhos dele. Né? Então, eles deixam o versículo aqui, a passagem, deixa isso bem claro. Porque essa parte aqui em Romanos 8, 9 até Romanos 11, ali, 12, vai falar um pouco a respeito disso, né? Sobre essa diferença entre nós não éramos povo, nós não éramos filhos, mas fomos feitos filhos, fomos feitos povo. Então, esse trecho aqui ele vai deixar bem claro essa diferenciação. Um texto muito legal também, que já vou deixar, peraí, só é Gustavo. Saiu Pinheiro Lopes. É um colega meu. Eu Ah! passei ele. É irmão da igreja aqui. Tá, eu não sei. Tá, peraí. Mas ele saiu, por que ele saiu? Deixa eu ver aqui com ele, peraí. Eu só tô procurando aqui. Ah, tá. Tá marcado aqui. Um versículo muito. Um trecho muito bacana também é de 1 Pedro.
Ele é muito usado até em congressos e tal, mas eu acho que as pessoas não conseguem ver a essência profunda que tem nesse texto, que é de 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não erais nem povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Diga, Rafa. Uhum. Exatamente. Exatamente. Então, aquela promessa que Deus fez a Abraão, então ela vai se estender a nós também por causa de Cristo, porque ele também é o herdeiro, e por isso nós somos cordeiros juntinho com o Senhor. O nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, e então isso é um grande privilégio. Eu acho que antes da gente conhecer a boa nova da salvação, a gente precisa entender a má notícia, né? O porquê que eu precisava ser salvo. A gente precisava de salvação e nem sabia. A gente não era nem digno de ser chamado povo, mas agora nós somos povo. Fala, Rafa. Aí é que entra, porque isso também corrobora muito do que a gente está conversando sobre Gálatas, que é a mesma coisa que aconteceu com o povo, com os Gálatas. Eles estavam querendo Jesus e mais alguma coisa o tempo inteiro, sabe? Então é praticamente o que acontece também nos dias de hoje. Essas pessoas que são dessas igrejas, que pregam essa teologia ruim, essa má teologia, que a gente tem que tomar muito cuidado, porque Paulo, ele afirma o tempo todo ali para os Gálatas, que estavam querendo agora, começou pela fé, agora quer terminar pelas obras, que eles estavam debaixo de maldição. Então,
Se Paulo, que era Paulo, estava falando para aquele povo que estavam querendo justificar a sua salvação e terminar com obras, estavam debaixo de maldição e ainda querendo retirar o mérito de Cristo, que se tornou maldição. Então, eu acho que se aplica também a essas pessoas que estão dentro dessas igrejas com esse tipo de teologia, que eu acho que a gente pode até colocar uma, se eu estiver equivocada, mas uma heresia, porque se o próprio Paulo fala que se descer um anjo do céu e pregar o evangelho que não seja esse, seja considerado anátema, ou se ele mesmo vier algum dia com alguma história, né, com algum tipo de pregação que não seja esse evangelho e seja considerado anátema, ele estava muito seguro do que eram as boas novas de Jesus Cristo, estava muito seguro da revelação que foi dada por Deus a ele. Então, se ele foi tão incisivo, foi tão cáustico, foi tão pontual nisso, a gente também tem que olhar para essas pessoas e também serem pontuais em relação a isso, a essas teologias erradas e pregadas dessa maneira, porque a escritura, a revelação de Deus a nós através de um livro, através de textos, através de letras e palavras, é a revelação especial de quem Deus é. A gente tem que levar com muito mais seriedade, com muito mais profundidade e espiritualidade no sentido de salvação de como éramos, que não éramos dignos de ser povo, agora nós somos povo de Deus pelo mérito em Jesus Cristo. É uma coisa muito séria, a nossa salvação é muito séria. Então, assim, ensinar essas coisas erradas para essas pessoas, nós estamos levando, essas pessoas estão sendo levadas para caminhos de morte. Então, olha a seriedade desse assunto que a gente está falando e conversando hoje. É muito sério isso, a gente precisa colocar isso cravado no nosso coração, nas nossas pregações, e saber que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus, e que às vezes as nossas palavras não vão agradar essas pessoas, não vão se tornar amiguinhos, falar, ai, que maravilhoso, olha como a Juliana fala bem. Não é isso que a gente tem que está no nosso coração, e não vai ser esse tipo de retorno. Se é esse retorno que a gente está esperando, então fique em paz, a sua recompensa já foi dada aqui na Terra. Então, essa é a sua recompensa. A gente tem, então, nós precisamos olhar para uma coisa real e muito mais profunda e muito mais espiritual daquilo que Deus revelou para nós. Gente, dê paz do Senhor e seja bem-vindo ao Gustavo. A gente não conhece o Gustavo, é convidado do Melt. Fique de pé, fique de pé e dê um tchauzinho aí, tá? Seja muito bem-vindo, Gustavo. Cada um levanta a mãozinha, pode falar, o Gustavo já levantou a mão e quer falar, pode falar, Gustavo. Gustavo? Oi, Você levantou a mão, tudo bem? Seja bem-vindo. eu tô tentando aprender a mexer nesse negócio. Tá. Quando você quiser falar alguma coisa, é só você apertar esse botãozinho da mãozinha aí, que aí se você quiser perguntar alguma dúvida ou querer acrescentar alguma coisa. Aí, se você quiser abaixar a mão, é só você apertar de novo a mãozinha. Tá vendo, Rafa? Eu aprendi, ó, tecnologia. Amém, amém. Eu fiquei desesperado aqui, você falando a paz do Senhor e tal, e eu não conseguia responder e tal. Mas a paz do Senhor a todos aí. Eu tô daqui assistindo, ouvindo vocês. Pode. Então, ok. Acho que é da igreja Mel. Ô, Mel, que é o Gustavo. É o Gustavo? Gustavo? Isso, do carro, lá das montanhas. Tá, isso eu conheço o Gustavo. Isso mesmo. Então tá, vamos dar continuidade. Então, agora a gente vai Nós vamos então iniciar o capítulo 4, tá? Então vai ser os primeiros versículos até os 6, tá? Então vamos pro primeiro. Digo, pois, que todo. Gálatas capítulo 4, tá? E o versículo 1. A gente faz o estudo verso por verso, tá? Um estudo expositivo.
4, versículo 1. Digo, pois, que todo tempo que o herdeiro é menino, e em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo. Então, aqui, o exemplo que Paulo traz aqui, ele traz algumas figuras para poder ilustrar algumas coisas sobre na sua carta sobre os Gálatas. Então, a figura aqui que ele traz para ilustrar é porque naquele tempo, o filho, quando o filho de algum senhor, ele se igualava à idade, ele era menor, quando essa pessoa, esse rapaz, ele era menor de idade, ele se igualava a um escravo, ou seja, ele não era independente, então ele dependia de tutores, né? A gente conversou sobre isso, a questão de tutores, no início do capítulo 3. Então, esses rapazes que eram menores de idade, que não tinham condições de ser independentes, e nem de receberem a herança e tal, aquilo que eles tinham por direito, eles eram dependentes desses tutores, né, para ensinar. Então, essas crianças, elas eram dependentes desses tutores até os 14 anos. E também na parte administrativa, né, ainda mais em questão de herança, de dinheiro, de valor, eles dependiam desses tutores na parte administrativa. Então, no geral, esses meninos dependiam dos tutores até os 14 anos. Na parte administrativa, eles continuavam em dependência dos tutores até os 25 anos de idade. Então, só depois dessa idade, ele podia tomar posse do patrimônio, né, que ele tinha por direito. Só depois dos 25 anos de idade, ele era independente e não precisava mais depender de tutores. O que Paulo quer dizer com esse exemplo, que era uma coisa muito comum na época, tá? Era uma coisa comum na sociedade. Então, o que Paulo queria dizer era que, com esse exemplo, é que nós éramos escravos espirituais, como a gente já estava conversando. Até que Cristo nos encontre, nós não temos maturidade. Até que Cristo nos encontre, nós não conseguimos conquistar essa maturidade. Então, aqueles meninos que dependiam desses tutores dos 14, depois dependiam até os 25 anos, eles não tinham maturidade suficiente para poder viver independentes, até que chegasse a idade e assim eles fossem independentes. E nós também, enquanto nós não conseguimos, enquanto que Cristo nos encontrar, nós não conseguimos alcançar essa maturidade. Deixa eu ver aqui mesmo. Aí o versículo 2 e 3. Mas então, aqueles rapazes, tal, eles continuavam debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo pai. E assim também nós, quando éramos meninos e estávamos reduzidos à servidão, debaixo dos primeiros rudimentos do mundo, então, enquanto Cristo não nos encontrar, nós não conseguimos ter essa maturidade. Então, continuamos ali com essa igualado como escravos. Aí o versículo 4 e 5. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebemos a adoção de filhos. Então, assim, na plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, mais uma vez aí, ó, as mulheres sendo valorizadas. Aí as pessoas querem falar que a Bíblia é machista, que a igreja é machista, que Paulo é machista, que Jesus é machista, que todo mundo é machista, enfim. Nascido de mulher, sob a lei. E assim, quando Cristo veio e enviou, quando Deus enviou seu filho, assim nós alcançamos a nossa maturidade, tá? Então, o filho resgata aqueles que estão na lei, e assim somos feitos maduros, depois que Cristo nos resgatou. Quando Paulo diz nascido de mulher, ele coloca em ênfase a natureza humana de Cristo. Ou seja, nós cremos, nós como cristãos, todos, mesmo quando não estamos na mesma denominação, há uma
há verdades que nós concordamos, que são verdades que são doutrinas de primeiro grau. Então, uma delas é a dupla natureza de Cristo. Nós cremos, então, que Cristo ele era 100% humano e ele era 100% Deus. Por que a gente crê dessa forma? Como que a gente crê? Como que a gente vê essa diferença? Então, primeiro a gente vai entender um pouquinho da natureza humana, alguns exemplos que eu listei aqui. Da natureza humana, nós vemos que Cristo ele foi humano também porque ele foi gerado dentro de um ventre, então ele foi um embrião, ele foi um feto, ele teve um desenvolvimento como qualquer ser humano. Ele foi parido, tá? Então Maria entrou em trabalho de parto e Jesus nasceu por vias naturais, né? Em meio a sangue, excrementos, porque tem, tá? Fluidos de parto. Jesus nasceu ali e também teve um desenvolvimento, ele cresceu e amadureceu como ser humano. A natureza divina, a gente vê os detalhes da natureza divina porque ele foi gerado no ventre de mulher, porém, ele não tem a semente do pecado, tá? Então, não tem a semente de José. Ele foi gerado pelo Espírito Santo, tá? Em uma mulher virgem, tá? Então, a gente já vê ali uma natureza espiritual, divina, né? E miraculosa. E por isso foi capaz de cumprir perfeitamente a lei de Deus. Ele não foi isento das obrigações com a lei, Cristo ele cumpriu a lei, e por ter realizado perfeitamente, plenamente, foi capaz de nos resgatar dessa lei. Tá? Ele foi o único que conseguiu cumprir perfeitamente, plenamente. Em Cristo somos filhos por adoção, mais uma vez. Estávamos em trevas, mas agora estamos na luz. Um escravo, ele podia ser adotado pelo seu senhor, se o seu senhor quisesse, e ter todos os privilégios de um filho, tá? Dentro da sociedade greco-romana, lembrando que os escravos da sociedade greco-romana não são os mesmos escravos do nosso contexto, dos escravos africanos, que é aqueles escravos que a gente conhece no contexto brasileiro e também tanto sul-americano como norte-americano, de que eram escravos que não tinham direito a nada, eram reduzidos a nada, não eram nem donos dos seus próprios corpos, tá? Existe uma diferença aí dos escravos da sociedade greco-romana, tá? E esses escravos, eles poderiam ser adotados pelo seu senhor e ter todos os privilégios de filho. Ele poderia ter. E essa metáfora é que Paulo estava mostrando aos Gálatas, né? Então, nós éramos escravos, agora nós fomos adotados e temos o privilégio de filho. Então, o que nós éramos ficou para trás. A nossa escravidão ali do pecado do diabo ficou para trás. Agora, daqui para frente, depois de Cristo, depois da obra dele, nós somos filhos de Deus, nós somos povo adquirido, nação santa, sacerdócio real, etc, etc, etc. Espero que tenha ficado claro até aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, algo para acrescentar, algo para falar, fica à vontade, né? Fala, Luciano. Tá, resumindo o que eu entendi, que eu tenho um raciocínio um pouquinho lento, tá? Peço desculpa. Não tem problema. Vou tentar falar do jeito que eu entendi. Todo mundo é como se fosse uma pessoa de rua, um escravo, que não tinha nada e não tinha nenhuma esperança. E aí depois veio Jesus, depois que ele morreu, todo mundo foi, teoricamente, todo mundo foi adotado, mas mesmo assim todo mundo estava pendendo para pecar. É como se todo mundo tivesse tivesse pagado a dívida, mas ainda estava propenso a criar mais dívidas. E aí só sairíamos dessa tutoria quando morrêssemos, porque aí não seríamos mais capazes de pecar, de errar. É isso? Vamos organizar as ideias aí. Primeiro, eu acho que tem uma coisa que tem que ficar bem clara. Sabe quando a gente assiste um filme? E geralmente os filmes,
Eles têm a pessoa, o mocinho, que é bom, super legal, super gentil e tal, o herói, né, o mocinho, e tem o vilão. E o vilão é ruim pra caramba, só quer fazer maldade, quer destruir o mocinho e tal. Quem que você... Só uma pergunta pra vocês, assim, não é uma pergunta. Quem que você acha que dentro de uma história, de um filme, com esses elementos que eu te falei, do herói, do mocinho e do vilão, quem você acha que onde nós nos encaixamos esses personagens? Eu não tenho certeza. Não, pode responder o que você acha. Eu diria que a gente estaria no meio termo, porque mesmo a gente tentando procurar uma salvação, a gente ainda peca. Então a gente não tá certo, mas também não tá errado, eu acho. Então, o personagem que a gente se encaixa dentro dessa história é do vilão. Nós somos o vilão. Então, aquele vilão que a gente tem muita raiva, que é ruim pra caramba, que quer fazer mal pro mocinho, que só quer fazer mal, que só quer não sei o quê, sabe? Tudo que é ruim, ele quer fazer. Ele é um traste. Nós nos encaixamos no papel de vilão. Tá? Então, nós somos o vilão da história. Nessa história daqui, da redenção, dessa jornada toda, nós somos o vilão. Então, assim, quando nós pecamos, né, quando a gente recebe a herança do pecado, quando a gente nasce no pecado, a nossa ofensa contra Deus é muito grande, tá? E ofendendo a Deus dessa forma, e Deus ainda teve misericórdia da gente. É mais ou menos isso. A gente, nós éramos escravos do pecado do diabo e nós só queríamos fazer o mal. Nós não queríamos a Deus. Nós não desejávamos a Deus. Nós só queríamos fazer aquilo que a nossa carne queria. E o que a nossa carne quer não é agradar a Deus. O que a nossa carne quer é fazer 1 milhão de coisas que desagradam ao Senhor. Então, nessa história dessa redenção, nós estamos no papel de vilão. É isso que nós somos. Os vilões da história. E escravos do pecado, escravos do diabo. Então, dentro disso, Cristo decidiu nos salvar. Então, um outro exemplo. O Luan quer falar. O Luan quer falar e o Marco quer falar. E eu vou deixar o Luan falar. Porque já tá entrando uma fila grande. Pode falar, Luan. Você não quer concluir, não? Antes é melhor, né, não? Não, pode falar. Porque tem já o pessoal tá querendo falar e aí vai ficar só eu falando e não tem graça. Tá bom. Bom, esse é um texto muito bom para a gente entender a respeito da graça. Você mencionou a questão aí da analogia que Paulo usa, que é extremamente importante, porque ela vai fazer ele faz essa analogia em relação ao herdeiro que é menor, né, que ele não tem direito ainda e tal, que ele não tem essa maturidade. É uma analogia que a gente pode traduzir como lei e graça. Então, entra um pouco até na pergunta que o Luciano fez. Que no momento em que a gente está, que a gente ainda é escravo, né, que a gente estava falando, o capítulo 13 ele fala sobre isso. A gente precisa sempre entender que, por exemplo, a gente passou agora para o capítulo 4, a gente tem a Bíblia aí bonitinha, com capítulos divisórios, aquele negócio todo, mas a gente tem que entender da forma que ela foi escrita. Gálatas 3 e 4 é um texto só, ele vem numa sequência. Então, aquilo que a gente inicia no versículo 1 de Gálatas 4, é uma continuação, uma continuidade daquilo que ele está expondo para a gente. Então, ele está falando a respeito da escravidão, a respeito dessa questão do pecado e tal. Então, ele faz essa analogia, onde aquele herdeiro menor ainda precisava ter aquela maturidade, a maioridade, e ele não tinha controle ainda sobre a sua herança. E quando a gente está na lei, é exatamente isso. A gente não tem controle a respeito da herança que Cristo nos dá. Ou seja, nós somos escravos da lei. Nós não temos direito a ela, né? E nunca teremos quando estamos debaixo da lei. Ou seja, quando a gente peca, no momento, vamos supor, todas as pessoas pecam, sim. E não existe nenhuma pessoa que não peque. Mas no momento em que a graça vem, que é o momento em que nós somos presenteados através de Cristo, nós saímos dessa minoridade, né? Dessa minoridade que no momento em que nós não tínhamos acesso a essa herança,
mas nós passamos a ter acesso, mas não porque nós agora estamos mais velhos, ou porque nós agora temos direito por nós mesmos, mas é porque Cristo nos dá essa possibilidade. Ou seja, não deixamos de pecar, mas aí entra a questão da justificação, que onde não deixamos de pecar, mas como Cristo nos deu essa herança é debitada como uma herança de Cristo, não como nossa. Então, todo o valor que nós temos, ou seja, até pensar mesmo numa analogia melhor. No caso, tem um julgamento. Nesse julgamento, Eu ia falar disso. então, é mais fácil para exemplificar, né? No caso, tem um julgamento. Nesse julgamento, vamos supor, sei lá, não sei, alguém aqui tem todo mundo aqui, imagino que tenha, sei lá, pais. Tem pai, tem mãe, tem avó, tem tio. Então, vamos supor que uma pessoa vai lá e assassina o seu pai ou sua mãe. E esse assassino, logicamente, numa questão moral, todo mundo entende que ele é o culpado. O juiz vai dar uma sentença e fala que ele é culpado, que ele vai estar preso, tal. E aí você vai lá, e ao invés de fazer com que aquele homem seja culpado, você vai lá e se entrega para cumprir a pena daquele sujeito. Você fala assim, não, fica tranquilo aí que eu pago a sua pena, você está livre e agora, a partir de agora, você é inocente. Foi isso que Cristo fez. Não deixando com que a culpa dele fosse isenta, a culpa não foi apagada, ela foi paga por Cristo. Então, é basicamente isso. Nós pecamos, né? Então, a Ju falou a respeito de nós sermos vilões. Nós somos vilões, porque nós erramos contra Deus. Nós somos aquele a quem nós castigamos o Filho dele. Nós pecamos contra a santidade de Deus. Mas, ao mesmo tempo, Deus vai lá, olha para tudo isso e sacrifica e entrega o seu próprio Filho para que nós pudéssemos ter vida. Então, entra nessa questão, né? Então, essa analogia que Paulo usa é justamente sobre isso, onde nós éramos escravos, estávamos num momento ali escravos da lei, onde a lei, existe uma duplicidade, né? Algumas pessoas entendem que a lei, ela serve para nos mostrar o nosso pecado, para evidenciar o pecado em nós. Outros entendem que a lei é mais como um direcionamento daquilo que é a vontade de Deus. Mas independente das duas vertentes que a gente olha a respeito da lei, nós antes éramos escravos da lei. Nós estávamos sempre barrados por ela. O limite era sempre a lei. E aí Jesus vem, ele cumpre a lei por nós e faz com que nós tenhamos, de fato, o direito à herança. E a herança é a salvação, né? Então, quando a gente fala sobre o pecado, às vezes pode parecer que, se você se você peca aqui, então significa que você está aumentando o seu pecado, num quesito de quantidade. Eu peco hoje, peco amanhã, vixe, eu já tenho 2 pecados. Peco depois, tenho mais pecados. Isso só se resolve com a nossa morte. Então, na verdade, os nossos pecados já estão perdoados. Se nós somos salvos, se somos filhos de Deus, nós andamos conforme aquilo que o Espírito nos direciona. Então, nós nos arrependemos, pedimos perdão, e esses pecados são os que foram pagos na cruz. Então, acho que era isso que eu tinha para falar. Perfeito. Agora o Mel que quer falar também. Beleza, muito bom aí as colocações do Luan, da Ju. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Sim. Tá legal? Que ótimo. Então, eu não sei se talvez muito bom a colocação do Luan, eu ia comentar, mas o que ele falou já tá maravilha. Eu penso, Luciano, né? Eu achei que era o Léo que tava aqui na live, Luciano. E a salvação, ela não é necessariamente algo pronto e acabado do nosso ponto de vista. Do ponto de vista de Deus, sim. As coisas passado, presente e futuro já estão patentes para ele. Deus não vai prever o futuro, ele já tem tudo isso já nas mãos dele. Só que do nosso ponto de vista, a salvação, ela se desenrola na nossa vida nos 3 tempos verbais. E também, mas por que ela se desenrola nos três tempos verbais? Por conta da consequência do pecado. O pecado na nossa vida, ele não apenas nos faz ter um coração rebelde contra Deus, nos coloca como inimigo de Deus,
Mas o pecado, ele traz pelo menos 3 consequências na vida do ser humano. Ele o coloca em uma condenação, esse pecado, ele escraviza o homem, e esse pecado tem uma função de querer habitar no homem eternamente. Então, a salvação, ela tem que operar nesses 3 estágios. O primeiro é resolver esse problema da condenação do pecado. Depois, resolvendo a questão do problema do poder do pecado na vida diária do crente. E, por final, na finalização, é a presença do pecado. Então, ou seja, na condenação, nós temos aquilo que chamamos de justificação, que é um termo florense, né, um termo jurídico, onde aquela condenação, lá no tribunal de Deus, o qual não tinha condição de nos mandar para o castigo eterno, ela é rasgada, como está lá, acho que é Colossenses, né, o escrito de dívida foi rasgado na cruz. Ou seja, podemos falar como Romanos outros, né, quem está em Cristo, nenhuma condenação há. Então, do ponto de vista judicial, você não está mais condenado. Só que o problema do pecado não está totalmente resolvido. O crente, bom, se você não é uma pessoa que recebe Cristo agora e não já vai para o saco de uma vez e morre, geralmente as pessoas elas continuam sua vida normal, diferentemente do ladrão na cruz, ele aceita Cristo, é justificado e pronto, e vai para o céu. Só que a maioria de nós continuamos a nossa vida, então eu estou salvo do ponto de vista da condenação do pecado, mas o poder do pecado, ele continua atuando na minha vida. Aí, a salvação vai trabalhar em algo chamado de santificação. Se a justificação ela é instantânea, ou seja, a partir do momento que houve a verdadeiro arrependimento e fé na obra de Cristo daquele indivíduo, ele é salvo instantaneamente, na hora, se verdadeiramente houve isso. Porém, a santificação vai ser um processo, trabalhando no aperfeiçoamento desse crente. Inclusive, há diversos textos, e dando aqui um parênteses aqui, por exemplo, a R6 Pro, Luiz Berkoff, J.C. Halley, cara, eles colocam umas questões assim em relação à santificação do crente, que é muito interessante. Por exemplo, a R6 Pro diz que o homem deve perseverar e Deus preserva. Ou seja, chega-se até uma ação sinérgica, em que os dois trabalham. A cara do Luan já. Inclusive, Hebreus diz que sem santificação ninguém verá a Deus. É um processo que vai ocorrer na vida do crente, onde ele participa dessa santificação. Aí fica a pergunta, quem santifica o homem? É só Deus? É só o homem? Né? E se o homem não foi santificado porque Deus quis santificá-lo? Fica aí uma polêmica para a gente trabalhar depois. E, por finalizar, o ponto é o que temos aí sim, onde a salvação ela vai ser concluída, que é o estágio da glorificação, onde a condenação do pecado já foi resolvida, onde o poder do pecado na vida do crente foi resolvido. Agora, a presença do pecado ela vai ser de fato eliminada. Aí sim, nós vamos estar no estado de glória, com um corpo semelhante ao de Cristo, incorruptível, como Paulo fala em 1 Coríntios 15. Aí, de fato, a salvação ela vai estar concluída. Porque no passado eu estava salvo, eu estou salvo e serei salvo. Acho que isso resolve um pouquinho essa questão do porquê que o crente ainda continua, né, sendo acometido pelo pecado, mesmo depois de ter sido salvo por Cristo. Se quiserem complementar aí. Fala, Luan. Antes do Luan falar, deixa eu só perguntar pro Luciano se deu para entender ou se ainda tá com alguma dúvida. Tá bom. Pode falar, Luan. Não vou entrar em polêmica, não. Só um texto que eu acho que converge, pelo menos no mínimo que eu e o Mel que concordamos, é o texto em Efésios, capítulo 1, dos versículos 4 ao 5. Pois ele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Ou seja, essa ideia de que nós somos filhos de Deus é um chamado, de fato, à santidade, né? Então, quando a gente fala a respeito do pecado, quando a gente fala a respeito do erro mesmo, é importante a gente entender que a nossa vida, ela é uma vida de anos, de meses, de décadas.
E nós somos chamados, de fato, para sermos santos e irrepreensíveis, não no momento em que nós olhamos para dentro de nós e falamos, nossa, nesse momento quero seguir a Cristo. Não, a partir desse momento, para o resto da vida. Né? Então, nós somos chamados a viver essa vida. Não somos chamados a dizer, olha, já aqui acabou, já aqui finalizou tudo, né? Então, o texto é justamente sobre isso. Nós somos chamados, nós somos escolhidos para isso, para ter essa vida. Então, toda vida de pecado, ela já remete, uma vida de pecado, digo, né, uma vida contínua no pecado, ela já remete a de fato o não chamado, né? Essa é uma pessoa que de fato não atendeu a esse chamado. Ou seja, no momento em que nós respondemos ao chamado de Cristo, nós somos chamados a isso, a sermos santos e irrepreensíveis. Então é uma continuidade de fato. Então, só para deixar um pouco claro e dizer que dentro da ilustração do julgamento, nós temos sempre o juiz e temos também o réu. E o réu é aquele que cometeu algum tipo de crime. Vamos colocar aqui um réu que cometeu um crime hediondo, né? Uma coisa que moralmente a gente acha repugnante e nós conseguimos olhar para isso com um olhar de repugnância. Então, nós éramos aquele réu que cometeu um crime hediondo. E o que o juiz tem que fazer por aquele réu é condená-lo. Se o juiz simplesmente inocentar aquele réu, inocentar por inocentar, porque ele quer inocentar, assim, mesmo pelo aquele crime hediondo ter sido cometido, com certeza a gente vai ver que ele é um juiz corrupto, né? Então, por isso que Cristo tomou o nosso lugar. Então, ele se fez maldição por nós. Ele olhou para nós, ele decidiu assumir aquele crime. Então, assim, não condena ele, condena a mim. Pega esse crime aí que ele cometeu, hediondo, repugnante, difícil até de se olhar e coloca esse crime sobre mim. Julga isso sobre mim, eu que não cometi crime nenhum. Então, nossa posição era essa posição de criminosos, de réis e que cometemos crimes hediondos. E Cristo, ele se tornou este réu, ele tomou o nosso lugar, e ele foi condenado, ele foi julgado, e por isso que agora nós somos justos por meio dele. Por causa dele, nós somos justos. Então, Deus, quando olha para nós, ele não vê mais a sujeira do pecado. Ele olha para nós e vê o sangue do Filho dele derramado. Por isso que nós somos justos. E por isso que nós temos essa caminhada. É a jornada do herói, né? Que a gente vê muito nos filmes, nessas ilustrações. A jornada do herói começa um herói nada a ver, ruinzinho, e que depois ele vai começando a olhar as coisas e se tornar uma melhor pessoa. É praticamente mais ou menos isso. Então, nós éramos réis, nós éramos cometer um crime hediondo. Houve uma pessoa que tomou nosso lugar, e por causa dessa pessoa que tomou nosso lugar, essa pessoa que não cometeu nenhum tipo de crime, agora nós somos justos por causa dela. Então, quando Deus olha para nós, ele vê o seu filho. Então, isso é um privilégio muito grande. E é aí que se encaixa aquele texto de 1 Pedro. Então, o que o Pedro está ensinando para aqueles crentes que estavam ali, naqueles países da Capadócia, da Bitínia? Depois, se você quiser ler, vocês quiserem ler, dar uma olhada nesse texto de 1 Pedro, ele fala que a gente não era nem digno de ser chamado povo. Mas agora nós somos povo de Deus. Então, essa era a nossa posição. Então, o Evangelho, a gente precisa entender, na verdade, quem nós somos e quem nós éramos. E através da revelação de Deus e através da revelação especialíssima do seu Filho, a gente consegue entender quem nós somos. E que antes a gente não tinha nem noção do que era,
que a gente era tão ruim que nem sabia que precisava de salvação, mesmo assim Cristo nos salvou. Então, essa era a nossa posição de antes, e agora essa é a nossa posição de filhos de Deus, de sacerdócio real, por meio dele, não por nosso mérito. Em nenhum momento é por nosso mérito. E é isso que Paulo está falando para os Gálatas o tempo todo, desde o primeiro capítulo. Não é pelo seu mérito. Não adianta não adianta você começar pela fé e depois pelas obras, sabe? De querer inserir alguma coisa. Ah, eu vou ser salvo porque eu fiz uma circuncisão, ou porque eu não como carne de porco, ou porque eu guardo sábado, etc, etc. Não, não é por causa disso. Isso é pela graça de Deus, é pelo mérito de Cristo, é pela obra salvífica de Cristo que agora nós somos justos. E assim passamos por tudo isso, né? Pela nossa salvação passada, presente e futura, e que Deus age em nós, a santificação, e nos sustenta até o fim. Agora a gente vai para o versículo 6, que é o último versículo de hoje. Você tá se sentindo... Por que você está se sentindo mal? Se você quiser... É que eu já sabia que o humano não era a melhor coisa do mundo, né? Mas agora, do jeito que vocês falaram, deixou bem claro que a gente não é boa coisa, não. É isso, então, é isso que a gente precisa ter, essa noção de... porque senão, não faz sentido a salvação, entendeu? Salvei, tá, entendeu? Tipo, eu recebi primeiro a boa notícia. Não, a gente tem que receber a má notícia primeiro. A má notícia é que eu só queria pecar, é que o meu coração só desejava pecar. E agora eu desejo amar a Deus porque Ele me amou primeiro, entendeu? Eu desejo o Senhor, eu quero amar o Senhor porque o Senhor me amou primeiro. Então, acho que isso é lindo e é importante. E é bom que você se sinta mal. É bom que você se sinta mal nesse momento e que você se achegue mais a Deus e busque mais ao Senhor, e para que você também se sinta feliz e privilegiado por essa tão preciosa graça, né? Maravilhosa graça e tão preciosa para nós, muito preciosa para nós. Versículo 6, então. O versículo 6 é: E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, a obra do Filho nos assegura a esse status legal de salvação. Então, é um documento legal de salvação. E o Espírito Santo nos garante essa experiência real. E Deus Pai e o Deus Filho que nos faz clamar esse Abba Pai. Abba Pai é paizinho, né? É uma coisa um pouco mais íntima. Então, ou seja, é um sentimento profundo, um sentimento de profunda oração, que nos dá a realidade da presença de Deus. E nós clamamos Abba Pai, e esse sentimento nos faz como crianças, né? Então, paizinho, né? Uma coisa mais íntima. Geralmente, os filhos, eles vão se referir mais aos pais dessa maneira, com mais intimidade, com mais proximidade. Então, esse espírito nos faz nos clamar Abba Pai. E é uma coisa muito importante que a gente precisa ressaltar, né? Que nós temos ali uma certa ordem quando se trata da salvação. Então, nós temos Deus Pai, que envia o Filho, e nós temos o Filho que cumpre ali o plano de salvação, e nós temos o Espírito Santo que testifica em nós todos os dias esse plano de salvação cumprido pelo Filho. Então, tem que ficar uma coisa muito clara para a gente qual que é a função real do Espírito Santo e a principal função do Espírito Santo. A principal função do Espírito Santo é testificar todos os dias em nós essa obra salvífica, essa obra de Jesus Cristo. Essa é a função do Espírito Santo. Então, a salvação ela é um milagre. E crer nisso
também, vendo o nosso estado, é um milagre. Então, o Espírito Santo que habita em nós, depois de todos esses processos de regeneração, justificação, que habita em nós, ele vai testificar todos os dias para que nós possamos crer realmente neste plano de salvação que foi cumprido perfeitamente pelo Filho e enviado pelo Pai. E por isso que nós temos esse sentimento de profundo de oração, de clamar Abba Pai, Paizinho, de intimidade. Só um momento, gente, rapidinho. Voltei. É amiga do Melk também. Pai, Senhor, você tá chegando Opa, no seja final. bem-vinda, amiga. É porque eu tava na igreja, eu cheguei quase agora em casa. Tá no finalzinho mesmo, é o último versículo e eu tô praticamente encerrando o versículo. Tô curiosa. Mas já fica aí o convite para participar do próximo. Tá. Pode mandar que eu aceito, viu? Bom. Tá bom. Então, assim, então, dessa forma, essa é a função do Espírito Santo, e também ele nos ajuda nas nossas fraquezas, que nós vemos também ali em Romanos, eu acho que é no capítulo 8 mesmo, que fala que nós não sabemos orar, mas que o Espírito Santo intercede a nós com gemidos inexprimíveis, né? Ou seja, falando das nossas limitações e das nossas fraquezas, e quanto Deus nos ajuda, quanto o Espírito Santo nos ajuda nessa nossa caminhada de santificação que Deus faz em nós. É isso. Nós chegamos ao último versículo, a sequência que eu pretendi para hoje. Bom, agora que a gente já fez a observação dos textos, que aqueles sinais, aquelas orientações que a gente faz dentro do texto mesmo, da Bíblia com a caneta, fazendo para ver o que o texto fala conosco, nós fizemos a interpretação, verso por verso, até o versículo que a gente decidiu colocar, que isso é uma forma expositiva de trazer o texto. E aí, a gente vai para a aplicação agora. Porque nós precisamos agora trazer tudo isso que a gente aprendeu e aplicar na nossa vida, né, de santificação e, assim, glorificar o nome do Senhor. Então, existem 3 perguntas que a gente faz para aplicação, que, à luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre Deus, à luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre mim e o que eu preciso fazer para mudar. Então, à luz das Escrituras, eu vou falar a aplicação, como eu sempre falo, todas as rodas eu falo isso, mas ela é pessoal, tá? Então, cada um faz a sua aplicação dentro do que vocês entenderam, dentro do que foi dito. Às vezes vocês enxergaram outras coisas, às vezes vendo... a gente nunca é bom a gente estudar o texto sozinho, a gente precisa de outras pessoas também para nos ajudar. Então, artigos, comentários bíblicos, outras pessoas que conhecem para nos ajudar. E sendo assim, a gente pega isso e faz a nossa aplicação e responde essas perguntas. Fala, Miriam. Não, desculpa. É que tem um botão de mãozinha aqui de novo, eu apertei o que era. Você pensou que era para glorificar, né? Eu sei. É que não vou ter novidade, Jesus. Tá. Eu tô ensinando tecnologia agora, que eu nem sabia entrar no Meet. Eu tô me achando. Então, a primeira pergunta é, à luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre Deus? O que eu aprendi sobre Deus é que Deus é um Deus, isso é a minha aplicação, tá? Vocês não precisam fazer igualzinho. Aprendi que Deus é um Deus bondoso, misericordioso, ou melhor, ele é rico em misericórdia, ele é compassivo, ele sempre se mostrou bondoso, sempre se mostrou misericordioso, desde o Éden,
desde o Antigo Testamento, que as pessoas enchem a boca, as pessoas que não leem, que não estudam a teologia, elas enchem a boca para falar que Deus era um Deus ruim e mau no Antigo Testamento. Não, não era. Deus sempre se mostrou justo e compassivo no Antigo Testamento, e em Jesus Cristo também ele se mostrou manso e humilde na Nova Aliança, no Novo Testamento. Então, ele é um Deus misericordioso, bondoso, rico em misericórdia, justo e compassivo. À luz das Escrituras, o que eu aprendi sobre mim, aprendi que dentro do julgamento, eu sou o réu que cometeu um crime hediondo. Dentro da história ali, da aventura, dentro do filme, eu sou o vilão que quer acabar com o mocinho, e dentro dessa história bíblica, eu sou o vilão, e que o meu coração, quando era escravo do pecado do diabo, ele só queria pecar, o desejo dele era pecar, o desejo dele não era o mesmo desejo de Deus. Eu ofendia a Deus em todos os momentos, em nenhum momento eu queria agradá-lo, eu queria fazer aquilo que era meu bel prazer, em todos os momentos enquanto eu estava cega pelo pecado. E agora eu aprendi também dentro disso que Deus foi o Deus que tirou a cegueira dos meus olhos e que agora eu posso enxergar. E enxergando, eu vejo a bondade dele em me salvar, a bondade dele em se colocar no meu lugar e assumir um crime que fui eu que cometi, e agora eu sou considerada justa, assim como a gente colocou uma vez, ilustrando as Crônicas de Nárnia, colocando ali, C.S. Lewis coloca muito sobre isso quando fala do Edmundo, quando o Edmundo traiu seus irmãos por docinhos. Ele entregou seus irmãos para a rainha do gelo, né, para Jades, apenas por causa de docinhos. Mas Aslan o perdoou e disse que acabou, que ali o que passou, passou. Foi a frase que é dita no livro. E depois, no momento da coroação, Edmundo é coroado como Edmundo o Justo. Então, acho que isso é muito bonito e muito importante, da maneira como Cristo tirou a cegueira e agora os nossos olhos podem ver. Antes eram embaçados, não conseguia enxergar, não conseguia discernir, mas agora eu posso enxergar. E agora eu enxergo o poder de Deus, a misericórdia e a bondade dele. Eu era filha da ira, e agora sou filha de Deus. Eu não era considerada povo, e agora eu sou considerada povo. E assim, o que eu preciso fazer para mudar? É me achegar mais a esse Deus, em todos os momentos da minha vida, e pedir para ele para que eu possa amá-lo cada vez mais, porque cumprir regrinhas, cumprir uma lista de certo e errado é muito fácil, mas amar a Deus sobre todas as coisas, aí que é difícil. Então, pedir para que ele me ajude a amar, ajude a amá-lo porque é ele que vai me sustentar. Então, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, é nesse sentido, não é sentido material, não é sentido dessa terra aqui, mas é no sentido espiritual, no sentido dele me sustentar até o fim. Então, eu preciso me achegar mais a Deus, eu preciso pedir mais para que ele me ajude a amá-lo, porque ele me amou primeiro. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos que vieram, que entraram, né, que participaram. Eu estou muito feliz, eu espero que... não é pela minha eloquência, não é pela eloquência do Luan, nem do Melco, nem do Rafa, nem da Grazi, nem do Gustavo, do Luciano, etc, etc, mas é pelo Espírito Santo. Então, a minha oração é que vocês fiquem firmes. A gente está aqui toda sexta-feira, às 9h30 da noite. Então, eu agradeço muito, de verdade, de coração. Alguém tem mais alguma coisa para falar? Mais alguma coisa para acrescentar? O Rafa, a Miriam, você quer falar alguma coisa? Não. Eu não tenho pra chamar. Foi feio. Está apertando. Eu vou aprender na próxima vez. Pode falar, Rafa.
Ai. Cancela esse louvor. Ô, Rafael, você tá muito polêmico, tá? Por favor, dá uma segurada aí. Ah, Graça falou agora. Isso dá licença. Vici. Sai. Isso. Sai. Gente, então, muito obrigada. Parece atrapalhar a mesinha. Mais alguém tem alguma coisa pra falar, para acrescentar, né? Agradecer, sugestões, dúvidas, reclamações? Bom, acho que não. Então, vamos orar e vamos agradecer a Deus por esse momento de ensinamento e de conhecimento mais do Senhor. Onde você estiver, então, pode abaixar sua cabeça e vamos fazer essa oração de agradecimento. O Senhor é bom e eu acho que nós não temos palavras para expressar, Senhor, a nossa gratidão de podermos estarmos aqui falando do Senhor e aprendendo do Senhor e elogiando o Senhor e dando graças e te bendizendo. Isso é um grande privilégio para minha alma, para nossa alma, que era uma alma que era escrava e que só desejava o mal, mas agora nós desejamos o nosso bem maior, que é o Senhor. E que, Senhor, nós pedimos encarecidamente para Ti, humildemente, assim, no máximo que a gente consegue, porque só o Senhor para nos aperfeiçoar e para nos para retirar o estrago do pecado que ficou em nossos corações, para que o Senhor nos conserve assim, sempre te amando e sempre querendo mais o Senhor e sempre o elogiando sempre. É isso que é o nosso desejo nesse momento e somos muito gratos porque esse é o nosso desejo. Obrigada, Jesus, pela tua obra. Obrigado pela obra da salvação. Obrigado pelo teu sacrifício vicário. Obrigado pelo teu sangue derramado em mim. Obrigado porque Deus, o Senhor, Deus Pai, olhar para mim e ver a face de Cristo. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada. Eu tenho certeza. Não conseguiremos agradecer, Senhor. Em nenhum momento da nossa vida nós vamos conseguir agradecer por tão glorioso e precioso privilégio. Tanto que nessa nossa caminhada, de vez em quando a gente vai tropeçar. Mas o Senhor bondosamente, se estamos no Senhor, se realmente somos teus filhos, o Senhor vai nos perdoar. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E é muito precioso para nós. Obrigada, Jesus. Nos conserve assim, nos sustente, Senhor. Por favor, nós pedimos que o Senhor nos ajude e nos sustente até o fim, porque se for pelas nossas próprias forças, nós não vamos conseguir, porque Tu és o Deus soberano, Tu és o Deus remidor, Tu és o Deus que traçou este plano tão bonito e perfeito, e que o Teu Filho, Deus Filho, a Santíssima Trindade, o Teu Filho cumpriu, e o Espírito Santo testificou. Obrigada, Senhor. Muito obrigada. E que possamos estar firmes em continuar a conhecer e prosseguir e aprender do Senhor. Em Teu nome nós pedimos, oramos, agradecemos e louvamos. Amém. Gente, então é isso. Agradeço demais a vocês. Até a próxima, se Deus quiser, sexta-feira, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Encontramos todos, se Deus quiser, a gente vai dar continuidade a Gálatas, do capítulo 4, tá bom? Então, um abraço a todos e até a próxima. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Obrigado aí, Gustavo, Miriam, comparecer aí.
Vocês são convidados para a próxima aí. Amém, Isso aí. gente. Pode ser, na próxima eu chego na hora certinho. Já aprendi a Isso,